Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca, e junto comigo aqui está o Will Santos. Olá, obrigado por sintonizar o nosso programa. Eu estou realmente empolgado com o programa que planejamos para você hoje, caro ouvinte. E eu também. Se você já nos sintonizou antes, você já sabe que sempre começamos com uma rápida explicação para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez. Aqui na WLC, nós seguimos literalmente a instrução da Bíblia que diz para invocar o nome do Senhor. Mas que, na verdade, o hebraico original não faz uso do termo Senhor. Ao invés disso, ele usa o nome pessoal do Criador, que se perdeu nas inúmeras traduções ao longo do tempo. E o programa de hoje, a promessa mais poderosa do universo. O nome original não apenas se perdeu no tempo, mas foi propositadamente tirado de circulação. Existe poder em invocar o nome do Pai, mas como poderemos proceder desta forma se as únicas palavras que já ouvimos e que fazem menção ao Criador são os títulos genéricos de Senhor ou Deus? Realmente não há como. O nome real do Criador é Yahweh ou Yah, e é o nome que devemos nos dirigir a ele. E o nome do Filho é semelhante, que é Yahushua, e que significa Yahweh salva. Mas o que é realmente de grande valia é... Não diga, Chris, eu quero dizer isso. Caso nossos ouvintes ainda não tenham percebido, nós estamos a todo vapor para apresentarmos o programa de hoje. Com certeza, é um tópico que abordamos de uma forma bastante sutil em programas anteriores, mas que hoje queremos dedicar todo o tempo disponível para revelar a promessa que está por trás do nome divino. Eu gostaria de confessar, Will, que ao aprender sobre esta promessa, ela revolucionou totalmente a minha caminhada espiritual. E o mais surpreendente é que esses detalhes foram tirados do caminho de muitos cristãos, mas que estão disponíveis para quem estiver disposto a cavar. E é por isso que as Escrituras nos exortam repetidamente a invocar o nome de Yahweh. E também porque Satanás fez tanto esforço para dissimular o nome divino, que ele o escondeu em títulos sem sentido, os quais se referem a divindades pagãs. Sim, e nossos ouvintes não serão revestidos de uma fé para clamar pelo nome do Pai, caso eles não saibam o seu nome. Isto tornar-se-á apenas uma frase retórica. Invoque o nome do Senhor. Não tem sentido se você não souber o seu nome. A razão pela qual devemos invocar o nome de Yah e a razão principal pela qual o diabo tentou escondê-lo por meio de outros títulos é que o nome de Yahweh tem em si a promessa mais poderosa do universo. Depois de conhecer esta promessa e aprender como invocá-la, você, querido ouvinte, começará a conquistar muitas vitórias em sua vida espiritual que você nunca imaginou que fossem possíveis. Paulo disse aos Efésios que era necessário que eles tomassem toda a armadura de Yah, a fim de que eles obtivessem vitórias em suas vidas. Vamos dar uma olhada nesta passagem, Efésios 6, versos 11 a 13. Ok, eu já encontrei. Diz: revesti-vos de toda a armadura de Yah, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Yah, para que possais revestir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como parte crucial de nos revestirmos com a armadura de Yah é entendermos a excelsa promessa que está intrínseca no nome divino.
O nome de Yahweh é inconfundível, pois ele é um verbo do ser ou do existir. Chris, para ouvintes como eu, que não gostava nem um pouco de gramática, você poderia nos lembrar o que significa o verbo do ser ou do existir? Você é o amante dos dicionários e que conhece tudo sobre o significado das palavras. Eu amo as palavras. Bem, os verbos do ser são vocábulos que não detêm em si uma ação. Em vez disso, eles indicam um estado do ser. Por exemplo, nós temos os verbos de ação, que são nadar, dirigir, falar, beber, etc. Por outro lado, os verbos do ser descrevem se alguém está feliz, está triste, forte, fraco, doente, bem, etc. Os verbos relacionados ao ser és, sou, era, foi e fui. E, é claro, temos haverá, deve ter sido e assim por diante. Usar um verbo do ser como um nome soa estranho aos nossos ouvidos, pois ninguém dá um nome a um bebê como é ou a uma linda menina de era, mas ele encaixa muito bem para Yahweh. O fato de seu nome ser um verbo do ser transmite uma mensagem bastante importante, que ele é o único que é, que foi e que há de vir. Ele é um ser que se autoexiste por si só, o que significa que sua existência não foi concebida por meio de uma outra fonte. Ele é, em si, a fonte de toda a vida, incluindo a dele própria. Isso faz sentido, porque a única maneira de expressar a natureza de sua existência infinita é usar o verbo do ser como o seu nome o é. Ele é, ele foi e ele sempre será. Nós nos damos conta do que representa o nome de Yahweh no livro de Êxodos, capítulo 3. Vamos abrir lá neste livro e ler esta passagem. Esta é uma passagem bastante interessante, uma vez que o nome pessoal do Criador não é dado em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra? Deus não é um nome que foi colocado em substituição ao nome divino. Em vez disso, é o equivalente em português de um dos vários títulos hebraicos. El, Eloá e Elohim são usados repetidamente em todo o Antigo Testamento e que se referem ao Pai. Elohim é o que foi usado ao longo de Gênesis 1. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Tempos mais tarde, em Êxodos 3, nós aprendemos a profundidade do significado do nome pessoal do Pai, que está contido no relato da sarça ardente. Neste episódio, Yah estava tentando dar alguns argumentos para que Moisés retornasse ao Egito, a fim de que ele libertasse os israelitas. Moisés, nós diríamos, hesitou em aceitar tal tarefa. A atitude esta que é muito compreensível, uma vez que ele havia matado um dos guardas que cuidava dos prisioneiros. É verdade. Agora, durante os anos de escravidão no Egito, os filhos de Israel acabaram perdendo muito conhecimento da verdade. Eles foram corrompidos pelo paganismo que eles conviviam diariamente. E é neste momento que Moisés faz um questionamento bastante pertinente. Vamos ler os versos do 13 ao 15. Assim que você achar, comece a ler, Chris. Ok. Disse Moisés a Eloá: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Eloá de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Eloá a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Eloá ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Eloá de vossos pais, o Eloá de Abraão, o Eloá de Isaque, o Eloá de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés sabia que os israelitas teriam medo do que poderia vir a ocorrer, que tinham motivos para tal. Antes que eles estivessem dispostos a se rebelar quanto às suas condições, eles buscariam por segurança. Essa garantia está intrínseca no nome divino. Yahweh está em todos os lugares, uma vez que ele é onisciente e onipotente. A única maneira de expressar essas qualidades de sua natureza infinita, que é parte integrante de sua natureza, é usar um verbo do ser e a de chamar a si próprio como sou. Ele poderia facilmente ter chamado a si mesmo de é, foi ou será.
Eu realmente acho isso bem interessante. Todos os verbos do ser são adequados e verdadeiros quando aplicados à fonte de toda a vida. Porém, apenas para esclarecimento, foi a primeira vez que o Pai revelou seu nome? Você disse que isto foi usado em Gênesis 1? Foi a primeira vez que ele usou o seu nome pessoal? Não foi, Chris. Você pode encontrar no livro do Gênesis algumas referências ao Pai por seu nome pessoal. No entanto, o que é significativo em Êxodos 3 é que é aqui que Yahweh deu maiores detalhes sobre o seu nome. Como assim? Não entendi. Bem, antes de mencionar o nome que Moisés já de antemão conhecia, Yahweh deu mais detalhes sobre seu nome usando o mesmo verbo do ser ou do existir de uma forma diferente, ou seja, em uma forma que revelava o seu grande poder dentro do seu próprio nome. A expressão que aparece em nossas Bíblias como eu sou o que sou vem do vocábulo hebraico hayá, que significa ser ou existir. Quando Moisés perguntou quem devo dizer que me enviou, a resposta foi eu sou. Existe poder neste nome, queridos ouvintes. Eu fiquei surpreso ao saber que um antigo grito de guerra na Coreia era Hayá. E mesmo agora, as pessoas que estudam artes marciais aprendem a gritar Hayá para dar mais força física nos chutes e nos socos. No passado, muitas pessoas costumavam saber sobre este fato. Antigamente, os profetas de Yahweh entendiam claramente o poder do nome divino. Em Gênesis 12, verso 2, Yahweh disse a Abrão, abre aspas, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu tenho aqui comigo o dicionário expandido de palavras bíblicas denominado New Strong. Há uma passagem interessante que melhor define o texto que acabamos de ler, e eu gostaria que você, Chris, procedesse com esta leitura. Bem aqui? Sim, bem aí. Leia, por favor. Ok. Abraão já tinha sido abençoado, e o pronunciamento de Yahweh conferiu a ele um favor futuro. O uso do termo Hayá em tais passagens manifesta a liberação real de poder, de modo que a conquista é garantida. Abraão será abençoado porque Yahweh o disse. Os profetas usaram o termo Hayá como um ato de intervenção de Yah em um tempo futuro. Ao usar este verbo, eles salientaram que a base da força divina os afetaria. Quando as alianças eram feitas entre dois sócios, as barganhas normalmente incluíam Hayá. Uma das discussões mais acaloradas do nome Hayá ocorre em Êxodos 3,14, onde Iá diz a Moisés o seu nome. Ele diz, eu sou Hayá, o que sou Hayá. Desde que o nome divino Jeová ou Yahvé era bem conhecido muito antes, essa revelação parece enfatizar que o Deus Eloá, que fez aquela aliança, era o Deus que cumpriu os seus ditames. Portanto, Êxodos 3,14 é mais do que uma simples declaração de identidade, eu sou o que sou, mas sim uma declaração do controle divino de todas as coisas. Hayá é uma palavra muito poderosa, e é por isso que ela é por si só a promessa mais poderosa do universo. Quando conseguirmos compreender este conceito, nossa vida será transformada. Esta expressão Hayá, a raiz do qual o nome divino é extraído, é a mesma expressão falada e que trouxe o universo à existência. E eu amo demais saber disso. Deixe-me contar aos nossos ouvintes sobre esta parte. Quando o Will diz que Hayá, o nome divino, é na verdade a mesma palavra que chamou o universo à existência, ele quer dizer que isso é literal. No Salmo 33, o rei Davi explicou como o mundo foi criado. Os versículos 8 e 9 dizem, abre aspas, tema a Yahweh, toda a terra, temam-no, todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. É isso mesmo. Vamos agora passar para Gênesis 1. Leia, por favor, o versículo 3. Então Elohim disse, haja luz e houve luz. Isto é um tanto difícil de colocar de uma forma prática, mas é assim que é gramaticalmente expresso em português. Porém, uma tradução mais direta é bem mais simples e clara. Foi dito simplesmente, luz apareça. E assim se fez. Terra seca se transforme, e assim se fez. Plantas surjam, e as plantas surgiram. Eu amo todo este processo. Ele estava repetidamente dizendo o seu nome. Tudo o que existe surgiu por meio do poder divino comunicado através do nome divino.
Recentemente nós tivemos um programa sobre outro poderoso princípio bíblico, o qual abordamos que a própria palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz. Se você perdeu este programa, eu sugiro que você o procure em nosso site e reserve um tempo para ouvi-lo. O título é Aprenda a Invocar o Poder Divino. Você também poderá ouvi-lo no YouTube, mas basicamente as Escrituras nos dizem que o poder criativo de Yah está contido literalmente em suas próprias palavras. Dê uma segurada aí, Will, que este é um ponto muito importante. E não vamos passar por ele muito que rapidamente. Deixe-me ler essa passagem que eu estou tentando localizar. Deixe-me ler. Está em Isaías 55, versículo 8 a 11. Diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Fecha aspas. Este é um conceito de uma magnitude incrivelmente poderosa. Diz que a própria palavra de Yah contém o poder divino e sobrenatural de fazer o que a sua palavra diz. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, quero juntar tudo o que falamos até agora. A ciência de saber que a palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz, em harmonia com o nome divino. É o que faz essa promessa a mais poderosa em todo o universo. Voltamos em seguida. Qualquer um que tenha passado algum tempo estudando o livro de Apocalipse rapidamente descobrirá que o futuro reserva alguns eventos extraordinários, embora aterrorizantes. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre uma besta, uma imagem para a besta e uma marca da besta que será imposta sob pena de morte. As consequências de fazer a opção em receber a marca da besta são terríveis. Todos os que a aceitarem perderão o direito à vida eterna. E é por isso que tentar identificar a besta e entender qual a sua imagem tem mexido com muitos crentes. Mas nós precisamos identificá-la, pois isso é vital. Muitos cristãos ainda estão vislumbrando o futuro a fim de que eles entendam como a imagem da besta terá o seu ápice como poder. Porém, a triste realidade é que a imagem da besta já está entre nós em sua forma original. A única coisa que resta acontecer é ela ser entronizada como tal. Para saber qual é a imagem da besta, quando ela alcançou seu ápice e como isto afeta a nossa vida, porque de alguma forma seremos afetados, acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado Espere pelo Inesperado, a imagem da besta já está às portas. Isto é de suma importância, porque o que você não sabe também poderá afetá-lo de alguma forma. Ok, estávamos dizendo que a própria palavra que Yah profere contém o poder de fazer o que ela diz. Você poderia explicar para todos, Will, o que podemos fazer com essa informação e a conectamos com o nome de Yah, a fim de reivindicarmos pelas promessas que este nome traz? O nome divino, como vimos, é um verbo do ser ou do existir. Quando entendemos que a palavra ou o que Yah profere tem o poder de tornar realidade o que ela diz, então o nome dele, que é um verbo do existir, dita em consonância com nossa necessidade, tornar-se-á uma promessa que será cumprida quando a reivindicarmos pela fé. Uou! Repita isso, por favor. O nome divino, em consonância com nossas necessidades, é em si uma promessa que é passível de se tornar uma realidade. E você, caro ouvinte, qual é a sua necessidade?
Você está doente? Você está precisando de algo? Você precisa se fortalecer em algum ponto e precisa de ajuda? Você precisa de encorajamento, de uma limpeza mental, perdão? A palavra do Pai para você é: seja curado, seja fortalecido, seja forte, seja consolado, seja corajoso, seja perdoado, seja purificado, seja recriado à imagem divina. Isso é muito poderoso. Anos atrás eu li um livro do falecido Dr. Leslie Harding. Falava sobre os nomes de Yahweh que estão registrados nas Escrituras, pois ele encontrou muitos nomes atribuídos a Yah. São nomes compostos, ou seja, nomes que associam o verbo do ser com a descrição de Yah ou a um atributo de seu caráter. Na verdade, existem 360 desses nomes compostos na Bíblia. Eu acho isso muito bacana porque existem exatamente 360 graus em uma circunferência. Em outras palavras, os nomes de Yahweh se tornam esse muro impenetrável que cerca o crente. Somos protegidos de qualquer ataque do inimigo quando compreendemos sobre o poder que o nome de Yahweh contém, como também nas palavras que ele profere. Isso é maravilhoso, é isso que significa invocar o nome de Yahweh, e é desta forma que devemos vencer a batalha contra o pecado. Literalmente qualquer coisa que você precise para a sua vida, sua saúde, sua felicidade, como também para superar as tendências cultivadas e herdadas para o mal, está presente na promessa do nome divino. Outro ponto que esses episódios enfatizam é o fato de que Yahweh não pode mentir. Em Tito 1, versículo 2, Paulo abre sua carta a Tito referindo-se a, abre aspas, na esperança da vida eterna que Yah, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, fecha aspas. Mas eu não sei sobre você, Will, porque antes de eu aprender que a palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz, eu sempre presumi que Yahweh não poderia mentir porque essa é sua natureza, pois ele é santo e ele não enganaria nenhum de nós. Mas uma vez que percebemos que as próprias palavras de Yahweh realmente cumprem o que elas dizem, nós chegaremos à conclusão de uma forma literal que ele não pode mentir. Verdade. E digamos que estamos aqui no estúdio de gravação e está escuro e não conseguimos enxergar nada. Se eu disser que está claro, eu estaria mentindo. Para que eu obtenha luz, eu teria que executar alguma ação. Eu teria que ligar o interruptor ou acender uma vela. Com Yah não funciona assim. Se estiver escuro e ele disser, está claro, haverá presença de luz assim que ele disser. É simples assim. Eu amei este exemplo, pois é fantástico. Quando procuramos pelo nome Yahweh no dicionário bíblico Strong, ele define como a promessa de poder contida no nome divino que se tornou realidade por meio de Moisés, a quem Yahweh disse que não era apenas o Elohim que existe, mas o Elohim que faz valer sua vontade. No nosso último segmento, você me pediu para que eu lesse no dicionário Strong a definição para o termo Hayah. Há uma frase que é tão evidente que eu gostaria de lê-la novamente. Diz, abre aspas, o uso de Hayah em tais passagens manifesta a liberação real de poder, de modo que a conquista é garantida. Que impressionante! Nós devemos desenvolver o hábito de clamar mais pelo nome de Yahweh em nosso dia a dia, e Ele quer que procedamos assim. É por isso que as Escrituras continuamente nos advertem a clamar pelo seu nome, pois o Pai sabe que é aí que reside o seu poder. E não só isso, mas ele também promete nos responder quando buscarmos. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A promessa do poder contido no nome divino ainda está ao nosso dispor, para que qualquer um de nós clame por ele. Yahweh é o Elohim que era, que é e que sempre será. Ele não muda. Malaquias 3, verso 6 diz, porque eu, Yahweh, não mudo. Exatamente. Nosso Criador, como fonte de toda a vida, deu a si mesmo um nome que é uma garantia de que ele será tudo o que precisamos. O Salmo 33, verso 6 diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ok. Bem, neste versículo nós temos um verbo do ser.
Os céus, por sua palavra, se fizeram, que é um verbo do pretérito. Ou seja, pela palavra de Yahweh foram feitos os céus. É disso que Isaías 55 está falando quando diz que as próprias palavras de Yah contêm o poder de tornar realidade o que elas dizem. É isso. Em Hebreus 11, versículo 6, se aplica também no que estamos falando. Diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Yah, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Yahweh creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É importante entendermos isso porque, embora esse imenso poder esteja disponível para qualquer um de nós, assim como qualquer pessoa pode invocar o seu nome, nós precisamos exercitar a fé. A fé é simplesmente aceitar Yahweh por meio de sua palavra. É a aceitação da mente de que o que ele disse é verdadeiro em virtude de quem ele é e nós não precisamos de nenhuma outra evidência. Isso não são sentimentos, e eu creio que muitos tropeçam nesta compreensão. Não são, não. Fé não envolve nossos sentimentos. Fé é simplesmente a aceitação da mente de que o que Yahweh prometeu ele fará por causa do poder que está sobre o seu comando, e que não cabe a nós vermos nenhuma prova ou sentir algo a fim de que ele cumpra suas promessas. Você acredita porque confia nele, e você confia nele porque você o conhece. É verdade. É como a confiança de uma criança. Uma criança criada em um ambiente seguro, onde uma mãe sempre atende às suas necessidades, ela terá total e absoluta fé de que sua mãe sempre lhe dará água quando ela estiver com sede. Quando nós procuramos instruí-las, elas escutam e entendem porque elas confiam em nós. E a criança confia em sua mãe porque ela sabe quem ela é. Ela é sua mãe e ela tem o poder e a autoridade de lhe dar o que ela precisa. E esta criança confia em sua mãe porque suas ações provaram que ela sempre ajudará quando ela pedir por algo. Esta é uma analogia muito bonita de como devemos confiar em nosso Pai Celestial. É triste, mas é verdade que as crianças tendem a ter mais fé na palavra de seus pais terrenos do que os adultos na palavra de seu Pai Celestial. Eu acho que esse era o argumento que Yahushua estava usando quando ele disse: se não se converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma criança que está lutando para carregar algo que é muito pesado para ela pede ajuda ao seu pai, em perfeita confiança de que ele, em sua estatura e força, a ajudará a levantar o tal objeto e carregá-lo. E é isso que as dificuldades da vida cotidiana tendem a desenvolver em nós, que deve ser de fazer com que levemos nossos fardos e os entreguemos ao Pai Celestial. É isto que desenvolve a confiança em Yah de que ele sempre cumprirá suas promessas. Você conhece George Miller, Will? Sim. Bem, eu já ouvi falar nele. Ele morreu mais ou menos há 120 anos atrás. Você é engraçado. E você sabe o que eu estou querendo dizer com isso. De qualquer forma, ele foi um grande homem de fé. Na verdade, ele foi um verdadeiro guerreiro da fé. Uma vez ele disse, abre aspas, a fé é a garantia de que as coisas que Yahweh disse em sua palavra são verdadeiras e que ele agirá de acordo com o que ele disse em sua palavra. E esta garantia e esta confiança na palavra de Yah, que é fé. Esta é uma bela maneira de definir a fé. A fé é essencial para que acessemos o poder do nome divino. Romanos 10:17 explica que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Yah. E é por isso que Yahweh nos deu seu nome. Ele está tentando inspirar a nossa fé e a nossa confiança. O próprio nome dele é uma promessa de que ele será tudo o que precisarmos que ele seja, a fim de que sejamos salvos. Quando o nome dele é associado a algo que necessitamos em nosso viver diário, isto torna-se uma promessa de que nossa necessidade será atendida. Cris e eu compilamos uma lista de algumas de nossas promessas favoritas que fazem uso do nome de Yah. Se algum de nossos ouvintes que estiverem nos ouvindo quiserem pegar uma caneta e papel, nós diremos alguns textos bíblicos. Você está sofrendo com alguma doença? O que você precisa em conexão com o nome do Pai tornar-se-á na promessa de que você será curado. Êxodos 15:26 declara, pois eu sou Yahweh que te sara. Você está com medo? No Salmo 9:9 ele diz, Yahweh é também alto refúgio para o oprimido. Você está se sentindo fraco? O Salmo 27, verso 1 diz, Yahweh é a minha luz e a minha salvação. Seja forte. Você está cansado de tua vida e suas dificuldades?
Êxodos 15:3 diz que Yahua é homem de guerra, e desta forma descanse nele. E nós poderíamos continuar, mas o ponto é: invoque o nome de Yahweh. Reivindique as promessas divinas, pois ele almeja que você faça isso. Se você não se lembrar de nada do programa de hoje, lembre-se apenas que, quando você associar o nome de Yahweh com o que você precisa, você terá uma ordem divina que contém o poder de atender ao que você precisa. Quando sua fé alcançar a promessa que o seu nome traz, ele cumprirá sua palavra. Ele será tudo o que você precisa que ele seja. Este é o caminho que Yah quer que trilhemos para superarmos as provas que nos sobrevêm, queridos ouvintes. Quando entendermos, por meio de nossa fé, de que o que Yah profere tem o poder de cumprir a promessa que está contida em suas próprias palavras, nós veremos que isto realmente funciona. Isso é bastante simples. Isto ocorre não porque tenhamos algo de bom, mas porque Ele é o Criador e também porque quem Ele é. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. E assim, caro ouvinte, não adie sua decisão. O tempo é longo até que adquiramos uma experiência pessoal com Yah. E antes de encerrarmos, Chris, eu gostaria de saber se você poderia compartilhar conosco alguns desses nomes que você aprendeu com o Dr. Hardig. Aqueles nomes compostos que podem ser reivindicados como promessas. Ah, sim, vamos lá. Pegue, querido ouvinte, sua caneta e papel novamente, pois eles são realmente inspiradores. Provavelmente eu irei assassinar a pronúncia hebraica, mas vocês entenderão. Essa é uma informação perdida na tradução, mas uma vez que você sabe o que está lá, as escrituras ganham vida e você começa a ver as promessas que você nunca soube que existiam antes. Ok, Salmo 27:1. Yah Maom, eu sou a sua força. Salmo 18:18. Yah Lemishka, eu sou quem te ajudo. Salmo 3, versículo 3. Yah Magen, eu sou o seu escudo. Êxodos 15:26. Yah Ropeka, eu sou quem te cura. Salmo 18:3. Yah Shaol, eu sou a sua rocha. Juízes 6:24. Yah Shalom, eu sou a sua paz. Números 35:34. Yah Shoken, eu sou aquele que habita contigo. Ezequiel 48:35. Yah Shammah, eu estarei ao teu lado. Salmo 121:5. Yah Shibreka, eu sou quem te guarda. Deuteronômio 16:1. Yah Eloheka, eu sou quem cumpre suas alianças. Eu poderia continuar citando outras mais, uma vez que existem literalmente algumas dezenas mais, mas eu creio que todos já entenderam a ideia. Nossos pedidos, quando feitos por meio de nossa fé, tornam-se nossas promessas que se tornam realidade. Eu só gostaria muito que rapidamente fazer uma ressalva. Yahua não é um caça-níqueis divino e mágico com o qual você diz as palavras mágicas e você consegue o que deseja. Suas promessas são sempre condicionais e a condição, é claro, é a obediência. Mas não deixe o medo impedir que você tome uma decisão. Todos nós cometemos erros e é por isso que ele nos deu o seu próprio nome. E ele quer que façamos o uso do seu nome. Vamos encerrar com algo que Yahushua disse em João 16:24. Esta é uma das últimas coisas que ele proferiu antes de sua traição e crucificação. Mas como representante do Pai, esta é a mensagem de Yah para nós hoje. Você já encontrou? Se sim, comece a ler, Chris, por favor. Ok. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Fique ligado, queridos ouvintes. A seguir virá a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Não há nada mais importante na caminhada cristã do que a oração. A oração é a conexão pessoal do crente com a sala do trono celestial.
O que falamos, pensamos e sentimos aqui na Terra é ouvido, conhecido e sentido pelo Pai. Todo crente deveria saber como orar. A oração é importante, mesmo que você esteja falando com aquele que tudo sabe. Tiago 5,16 promete: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para saber como você pode orar de uma forma eficaz, visite nosso site. Temos artigos e vídeos discorrendo sobre a ciência da oração. Acesse o www.wordlessthings.com/português. Não perca tempo, a oração é a sua conexão pessoal com o Criador. Vamos começar então. Recebemos nossa primeira pergunta do Gabão. De onde? Do Gabão, que fica na África Ocidental. E para tua informação, Will, 80% da população de gorilas da África vive no Gabão. E eu vi as fotos deste país e é maravilhoso. Bom, e voltando à nossa pergunta, Gisele e Pierre André escreveram para nós perguntando o seguinte: temos uma pergunta sobre a mentira. Isso pode parecer estranho, mas mentira é pecado? Se não é um pecado, em alguns casos, sob que circunstâncias ele se torna um pecado? Essa é uma pergunta bem interessante e propícia e nunca foi feita antes. Esse casal obviamente conhece muito bem sobre as histórias bíblicas, porque é verdade que há casos nas Escrituras em que uma pessoa mentiu e foi, na verdade, e obteve bênçãos por meio desta atitude. Sim, você tem razão. Eu lembro-me de um pastor de que uma vez estava tentando dizer que um tal fato estava errado, mas que procedia de uma situação que não parecia errada. E então Iá fez pouco caso porque esta determinada pessoa não tinha conhecimento suficiente para avaliar tal situação. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que há alguns casos em que nós mentimos involuntariamente. Ao mesmo tempo, as Escrituras deixam claro que existe um tipo de mentira que nunca é aceitável. Mas vamos dar uma segurada porque estamos nos adiantando um pouco. Pega sua Bíblia, Chris, e vamos lá para Gênesis 3 e ler os 5 primeiros versículos. Ok, já encontrei. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Iahua, Eloá, tinha feito, disse à mulher: é assim que Iá disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Iá, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Eloá sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Iá, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui temos a primeira mentira no planeta Terra e foi o que introduziu o pecado em nosso mundo. Também é onde encontramos a maior arma de Satanás, a meia-verdade. E Satanás sabia que Adão e Eva não morreriam no segundo em que tocassem naquele fruto. Ele sabia que a morte viria de uma maneira progressiva, e ao fazer Eva tocar a fruta e ela ainda permanecer viva, ele fez com que Adão e Eva acreditassem em uma meia-verdade. Eles não morreram naquele dia, mas morreram depois. Foi isso mesmo que aconteceu, e ele vem enganando a raça humana com meias-verdades desde então. Então, se uma pessoa pode realmente ser abençoada ao mentir, mas que, obviamente, se considerarmos que nem toda mentira seja considerada propriamente um erro, sob que circunstância a mentira seria aceitável? Caso isso venha a preservar a vida de um inocente. Vamos agora dar uma olhada no próximo livro da Bíblia, em Êxodo 1. Este livro começa com a história de Faraó se preocupando com a multiplicação dos filhos de Israel, que estava aumentando, e ele então decidiu cometer um genocídio seletivo. Leia para nós os versos 15 e 16, quando você encontrar esta passagem. Aqui. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. O faraó era um monarca absoluto e sua palavra era lei. E a lei era: matem os meninos hebreus. Agora, Chris, leia para nós o próximo verso. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito.
antes deixaram viver os meninos. Ao dizer que as mulheres salvaram os meninos vivos é uma tradução bem conservadora. O que a palavra original realmente indica é que as parteiras fizeram de tudo o que estava ao seu alcance para garantir que os meninos sobrevivessem. Se algum bebê estivesse apresentando qualquer problema de respiração, elas faziam compressões torácicas e o que fosse necessário para mantê-las vivas. Isso exigiu muita coragem da parte daquelas mulheres. Ah, sim, e elas não puderam guardar aquele segredo por muito tempo. Agora vamos ler os versos 18 e 19. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixastes ver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Elas basicamente estavam dizendo: nossas mulheres hebreias são mais fortes do que as suas insignificantes mulheres egípcias e já havia dado à luz quando nós chegamos lá. Essa é claramente uma mentira, porque o verso anterior nos diz que as parteiras verdadeiramente pouparam a vida dos bebês e que elas estavam mentindo para o rei. E qual foi a resposta de Iá? Leia os versos 20 e 21. E Iá fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram Eloá, ele lhes constituiu família. Iahvé deu uma bênção especial às parteiras, mas que elas mentiram com certeza. Mas a lei do faraó era injusta, sua lei violou a eterna e divina lei que declara: não matarás. E não se iludam, caros ouvintes, ao pensar que a lei não foi dada lá no Sinai. Sim, foi dada naquela época, mas mesmo antes disso, todos já tinham conhecimento da natureza imutável da lei de Iá e de seus preceitos. Sim, verdade. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Iá. João nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, pela própria definição do pecado na Bíblia, ela diz que todos pecaram, incluindo todos os que viveram antes do Sinai. E, assim, precisavam ter havido um conhecimento prévio da lei divina. Bem colocado, Chris. Então a lei de Iá declara: não matarás. Ao mentir ao rei, as parteiras estavam contrariando a sua lei, e que, na verdade, elas estavam transgredindo a lei de Iá. Em essência, as parteiras estavam cumprindo a lei de Iá quando mentiram para o rei. É mais ou menos o que aconteceu com Raabe, quando os 2 espiões israelitas chegaram a Jericó. Ela salvou a vida deles, apesar de mentir para livrá-los. Por que você não lê isso para nós, Chris? Ok, Josué 2 traz a história que diz: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E aqui novamente temos uma pessoa mentindo, mas é para preservar a vida de um inocente. Raabe sabia que o rei de Jericó mataria os 2 israelitas, mas que provavelmente os torturaria primeiro. E ela também sabia que matar não era um procedimento correto. Então, ao mentir ao rei, ela salvou a vida dos 2 homens, bem como a vida de sua própria família, quando eles foram poupados em face da queda de Jericó. E mais do que isso, ela se casou com um israelita que, por sua vez, tivera um filho que se chamava Boaz, que mais tarde se casou com Ruth, e assim a própria Raabe se tornou ancestral de Yahoshua.
Eu gosto do seu argumento, Will, de que mentir é aceitável se for para preservar a vida inocente, porque isso apoia um princípio maior, não matarás, mas... Eu sabia que haveria um mas a qualquer momento. Bem, e o mandamento que diz não mentirás? Isto não é o que diz lá em Êxodo 20, versículo 16. O 9º mandamento diz, abre aspas, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dar falso testemunho contra alguém e dizer mentiras sobre quem te magoou ou denegriu tua reputação é o que a lei de Iá proíbe. Vamos lá para Provérbios 16. Mentir se torna um pecado quando entra qualquer indício de egoísmo ou algo que indiretamente nos beneficie. Leia, por favor, os versos 16, 17 e 19. Ok. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Uma pessoa se presta a dar um falso testemunho para magoar outra pessoa e promover seus próprios interesses egoístas. Isto é uma abominação para Yahweh. Mas se precisarmos contar uma mentira para que preservemos a vida de um inocente, devemos seguir esta opção. Acho que todos gostamos das coisas mais claras possíveis, como faça isso, não faça aquilo. É bem mais fácil, mas eu posso ver como isso pode ser tendencioso. Devemos levar em conta princípios mais amplos em todas as situações, e a preservação da vida é um desses princípios. Obrigado, Will, por nos esclarecer todos esses pontos. Eu achei muito construtiva nossa discussão sobre o tema da mentira. Continue enviando suas perguntas, queridos ouvintes. Acesse o link no www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Nós apreciamos muito receber as suas perguntas e dúvidas. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Diane era uma jovem estudante universitária. Em uma de suas idas para visitar seus pais, ela decidiu em uma das noites sair e bater papo com suas amigas. O tempo praticamente voou, enquanto as jovens riam e contavam histórias de suas experiências daquele ano letivo. Diane decidiu voltar para casa muito mais tarde do que ela imaginara, mas ela não estava preocupada. Afinal, era sua cidade natal, e além disso, era uma cidade bem pequena e ela morava a poucos quarteirões de distância de onde ela estava. Mas ela não era uma jovem inocente e inconsequente. Enquanto caminhava, ela começou a fazer uma oração muito que rápida aos céus, pedindo a Yahweh para que ele a protegesse e a levasse em segurança de volta para casa. No caminho para casa, ela chegou a um beco. Era um atalho que ela pegava para chegar em sua casa um pouco mais rápido, uma vez que ela nunca havia tido problemas antes. Quando Diane estava na metade para cruzar aquele beco, ela viu um homem vagando no outro extremo, como se ele estivesse esperando por ela. Ela se sentiu desconfortável e começou a orar novamente pedindo proteção divina. De súbito, uma paz lhe inundou o ser, trazendo uma sensação de alívio, paz e segurança. Ela sentiu como se alguém estivesse andando com ela. Quando ela chegou ao fim do beco, passou pelo homem com a cabeça erguida e logo estava salva em casa. No dia seguinte, ela viu no noticiário de que uma jovem havia sido estuprada no mesmo beco, nem 20 minutos depois dela ter passado por lá. Como podemos imaginar, aquele episódio foi chocante e avassalador. Ela começou a chorar e a agradecer a Iá por livrá-la daquele homem. Para tentar ajudar a jovem que havia sido estuprada, ela foi até a delegacia e disse que havia visto um homem parado naquele local do ocorrido minutos antes do estupro. A polícia indagou se ela estaria disposta a ficar de frente com alguns homens e ver se ela poderia identificar o autor. Ela concordou e conseguiu identificar imediatamente o homem que ela havia visto naquela noite. Quando o homem foi informado de que havia sido identificado, não demorou muito para que ele confessasse. Os policiais agradeceram a Diane por se submeter a encarar aqueles homens e eles registraram suas informações de contato. Diane então solicitou que os policiais poderiam fazer uma única pergunta ao estuprador. Ela queria saber por que ele não a atacou. A resposta não deve surpreender quem conhece a Iá.
Quando a polícia perguntou ao homem por que ele não a atacou, ele respondeu: porque ela não estava sozinha. Haviam 2 homens altos andando, um de cada lado. O Salmo 34 diz: busquei a Yahua e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e Yahua o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo de Yahua acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 4 e 7. Quando você estiver com medo e quando você precisar de ajuda e proteção, Yahua virá ao teu encontro. Ele está simplesmente esperando para responder às orações de seus filhos. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. A Daniel foi dito que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Mas o que é mais impressionante é que nós estamos vivendo neste período em que o conhecimento está cada vez mais crescendo. É realmente um momento sem precedentes estarmos vivendo neste período da história deste mundo. E este é um processo que primeiro aprendemos que Deus e Senhor são meros títulos, como também aprendemos qual é o real nome do Criador. E agora sabemos que o seu nome em si é o nome mais poderoso do universo. E, finalmente, atingimos a compreensão de que todas as passagens bíblicas nos convidam a invocar o nome do Senhor. E está muito claro de que realmente devemos invocar o nome de Yahua. Se você ainda tiver com a sua Bíblia à mão, Chris, abra em Sofonias 3, verso 9. Essa é uma profecia fascinante que está sendo cumprida por meio deste conhecimento restaurado do nome de Yahweh. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O fato de que agora o conhecimento está sendo restaurado, temos a promessa associada ao nome pessoal do Pai que nos traz ânimo e coragem para enfrentar os dias que à frente estão. Esta promessa nos diz que não há absolutamente nada o que o Pai não possa fazer. Não há absolutamente nada que Ele não possa nos suprir quando se trata de nosso bem-estar físico, mental, emocional e, mais importante, o espiritual. Em Isaías 55, ele revelou que suas próprias palavras contêm o poder de fazer o que elas dizem. Em Êxodos 3, ele nos deu o seu nome pessoal, que, associado com as nossas necessidades do dia a dia, torna-se uma promessa que se tornará uma realidade. Este é um conceito incrivelmente poderoso e que é de uma beleza inconfundível e que eu nunca me canso de ouvir. Em todos os nossos programas, nós os concluímos com um apelo para que você, querido ouvinte, procure conhecer o Pai de uma forma pessoal. Nós, em programas anteriores, já falamos sobre as trombetas e sobre o que aguarda os fiéis quando os governos deste mundo se unirem para fazer com que a marca da besta seja imposta. E a razão pela qual fazemos isto é porque esta realidade tem se aproximado mais e mais. Elas ocorrerão em um futuro bem próximo e serão piores do que qualquer um de nós consegue imaginar. A pressão exercida sobre os crentes que advém da sociedade, do governo, de amigos, dos entes queridos, dos filhos ou pais ou mesmo de um cônjuge que não professa a mesma fé que você, será bem diferente de qualquer outra situação que qualquer um de nós já tenha enfrentado em nossas vidas antes. E isso exigirá confiança no grande Eu Sou, no seu amor e na sua destreza em não nos deixar passar pelo que tem de pior. Tudo isso exigirá que confiemos em sua palavra. E a melhor maneira de obter essa confiança é, hoje e agora, começar a desenvolver o hábito diário de desafiá-lo por meio do que ele diz e crer no poder infinito de sua palavra. Todos nós precisamos conhecer Yahua como o grande Eu Sou, pela nossa própria experiência. Quando o Yamaqué, o Eu Sou que fere e que faz com que as trombetas devastem nosso planeta, nós precisamos saber que aquele que fere os inimigos também é o Yamishgap, o Eu Sou, que é nosso refúgio e fortaleza. Quando
as leis forem sancionadas e, a menos que você concorde em receber a marca da besta, você não poderá nem comprar nem vender. O que significa que não poderemos comprar nosso pão de cada dia. Nossa energia elétrica e nossa água serão cortadas e não conseguiremos prover para nossas famílias ou mesmo termos acesso a médicos e hospitais. E tudo isso terá consequências bastante sérias. E quando isso acontecer, nós precisamos confiar que Yah Ohev Mishpat, o Eu Sou, que ama a justiça, que tudo vê e que tem o controle de tudo e que sabe que no final tudo cumprirá os seus propósitos. E quando as pragas estiverem sendo derramadas e o sol estiver ferindo homens com um calor avassalador, nós precisamos estar certos de que o Yah Tzidkach, o Eu Sou que nos provê um lugar de refrigério, será a nossa proteção. A Bíblia é tão cheia de promessas e nós sabedores de que o próprio nome de Yahweh é a promessa mais poderosa de tudo que existe no universo e que é capaz de trazer inspiração para cada um de nós, a fim de que vivamos uma vida que esteja de acordo com sua vontade. E nós não conseguiremos esse estilo de vida se tentarmos fazer isso sozinhos, porque esta vida é difícil de ser vivida. Com certeza é. Nós não alcançaremos a salvação simplesmente porque abandonaremos certas coisas e só porque a palavra de Yah nos diz para que a abandonemos. Muito menos uma salvação que conquistemos pelas nossas próprias forças. Não desta forma. A salvação deve ser sempre alcançada por meio da fé. A fé nas promessas de um Pai que nos ama. Uma fé que nos possibilite que quando invocarmos o nome do Pai, Ele nos ouvirá e responderá aos nossos anseios. E o que for necessário para que nos salvemos, Ele proverá. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje com uma citação de Patrick Overton. Ele diz, abre aspas, quando caminhamos para o limite de toda a luz que temos e damos um passo na escuridão do desconhecido, devemos acreditar que uma de duas coisas acontecerá. Haverá algo sólido para nos apoiarmos ou nos será dada a capacidade para que possamos voar. Eu gostaria de sugerir que o chão em que estamos pisando, bem como as asas pelas quais estamos alçando nossos voos, cheguem até nós como um presente através da poderosa promessa contida no nome pessoal de Yah, que é o verbo que ele diz que ele é. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.